Você já teve aquela leve sensação de que nada dá certo, tudo que você faz dá errado, as coisas que você compra quebra muito rápido, tudo que você tenta fazer parece que não vai pra frente e você começa a olhar as coisas totalmente no negativo? Quero dizer pra você que às vezes nem sempre o problema é as coisas externas que estão passando na tua vida. Às vezes é a lente que você vê ela, e é a lente da reclamação. E hoje nós iremos falar sobre a reclamação e o potencial que ela tem de nos destruir e nos levar cada vez mais para um destino que não é o nosso. Mas antes eu quero me apresentar para você. Eu sou o pastor Tiago Oliveira e você está no Pode Transbordar, um podcast totalmente voltado para transbordar na tua vida um conhecimento para que você não possa mais errar naquilo que você vai aprender aqui hoje. Quando a gente começa a pensar sobre falar de reclamação, a primeira coisa que nós temos que entender o que é reclamação. A reclamação é um conjunto de palavras que já diz sobre ela o que significa. Então, reclamação também é o oposto de clamar. E quando a gente clama alguém, é gritar em alta voz pedindo ajuda. Mas reclamar é gritar em alta voz praguejando. E quantas das vezes a gente já praguejou alguma coisa? Quantas das vezes a gente já reclamou? E eu quero que você entenda isso aqui. Esse podcast não foi feito para te acusar, mas para te ajudar. Eu já fui uma pessoa que reclamou demais. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, chegou uma fase na minha vida, na minha família, que nós estávamos passando tanta dificuldade que nós comíamos somente ovo dentro de casa. Nos primeiros 15 dias que nós comíamos ovo, eu comecei a levantar um clamor de reclamação no meu coração. Eu olhei para os meus pais e disse: isso aqui só tem ovo, nessa casa só tem isso. E eu não lembro a primeira vez que eu reclamei, mas eu lembro dessa vez específica em que eu reclamei da comida que tinha. Quantas das vezes eu também já reclamei da roupa que tinha? Quantas das vezes já reclamei também, talvez, de não ter a casa que eu queria? Até porque a reclamação, ela é pedagógica, ela nos ensina e a gente começa a andar como alguém que reclama sempre. Quer ver? O brasileiro tem na tua vida uma grande chance ou um grande potencial de ser um reclamão. A gente acorda, tá frio, a gente faz o quê? Nossa, tá frio, não vou trabalhar hoje não porque tá frio. Ah, nossa, eu tenho que trabalhar porque tá frio nesse dia e eu não gostaria de ir trabalhar no frio. Aí você acorda no dia seguinte e tá muito calor. Nossa, que calor é esse? Não dá pra trabalhar desse jeito. Aí você acorda e está nublado. Nossa, não tem luz nenhuma nesse dia. Você percebe que a gente sempre está reclamando de tudo que tem. Eu tenho certeza que você já tem alguém, ou você mesmo é o tipo de pessoa que tem diversas roupas no guarda-roupa e você quando vai sair diz: nossa, não tem nada pra mim sair. Eu me lembro quantas das vezes a minha irmã já fez isso, de olhar pro guarda-roupa ou até mesmo jogar tudo pra baixo e dizer: eu não tenho roupa nenhuma pra sair. E isso é uma grande máscara para nos dizer que não temos nada, mas na verdade é que os nossos olhos estão treinados para ver exatamente de uma forma ao contrário aquilo que precisamos. Eu quero que você entenda que a reclamação, ela parece que nasceu de fábrica no brasileiro. Até porque a criança desde pequena ela já reclama que alguém pegou o brinquedo dela, reclama que alguém falou mal dela, reclama que está em um ambiente que não queria, reclama da roupa que tem, e aí a gente vai treinando os nossos filhos a reclamar. E a gente pergunta: por que as crianças são assim? Simples, porque os pais começaram primeiro reclamando. Eu lembro de um episódio da Bíblia que fala muito claro sobre a reclamação, onde eram os 12 espias que deveriam espiar a terra prometida. E o texto diz que Josué e Caleb eram um deles que estavam entre os 12. Dois deram um relatório bom, um relatório excelente da terra prometida. Já 10 deles deram um relatório negativo dizendo que lá tinha gigante, que lá não deveria ser a terra prometida, que lá Deus estava levando eles para matar. Você percebe que no meio de 12 pessoas sempre vai ter a maioria de reclamão? Sempre vai ter alguém que vai reclamar. E qual é o problema da reclamação? Porque aquela de fato era a terra prometida. Aquela de fato era a terra que manava leite e mel. Aquela de fato era a terra que Deus prometeu para eles. Mas eles estavam com uma lente conturbada de olhar o mundo com o olhar da reclamação. E todas as vezes que eu treino essa lente com o olhar da reclamação, eu vejo tudo, até mesmo aquilo que deveria ser positivo, de uma forma negativa. É por isso que eu comecei esse podcast lembrando que se você vê as coisas tudo no negativo, é porque você já está com o óculos da reclamação
na tua vida, sabe? Eu estava discipulando um discípulo nosso aqui da igreja, porque temos discipulado, e essa pessoa, em tudo que passávamos, ela reclamava. Vou dar um exemplo para você, nós estávamos dentro do carro, e essa pessoa viu um carro vindo, e eu falava, o que você acha desse carro? Ela disse, esse carro é legal, mas tem melhores. Eu falava, o que você acha de comprar uma moto? Uma moto é legal, mas não quero agora não. O que você acha desse tênis? Esse tênis é bonito, mas não dá. E aí você vai reclamando, que carro é esse? Eu já vi carros melhores. Você percebe que eu comecei a dar essa ênfase a essa pessoa. Você percebe que você está reclamando demais. Tudo que você vê é no negativo. E a gente começou esse discipulado, essa troca de papo, para mostrar o quanto essa pessoa era reclamando. E ela disse, não, eu não acho que eu sou alguém que reclama muito. Então eu dei o diagnóstico para ela e algumas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi essa. As pessoas que estão à sua volta, quando ouvem você abrir a boca, elas são mais abençoadas ou elas são afetadas por aquilo que você diz? Ele olhou, pensou, falou, é verdade. Muitas das vezes, tudo que sai da minha boca é uma coisa negativa. Segunda coisa que eu perguntei para essa pessoa foi, qual foi a primeira coisa que você agradeceu hoje? E aí, como um bom religioso ou como um bom cristão, que a gente sempre tem um rito, não, eu acordo o dia agradecendo, eu acordo o dia fazendo algumas coisas como essa, disse assim, agora tira todo esse rito e no que você agradeceu? Não lembro do que agradeci, mas eu disse, agora se lembra de uma coisa que você reclamou nesse dia? Não, de reclamação eu tenho vários, reclamei do amigo, reclamei de tal, reclamei daquilo, e quantas das vezes eu e você estamos da mesma forma? Gente, esse pode transbordar para que você mostre mesmo a tua face, para que você comente aqui embaixo quem você é de verdade. Então eu quero que você mostre aqui, qual foi a última vez que você reclamou? Tenho certeza que talvez nessa semana você reclamou demais. Mas a pergunta é, qual foi a última vez que você foi grato de verdade? Qual foi a última vez que a gratidão foi tão estrondosa na tua vida que foi maior do que a reclamação nesse cenário? A mesma forma está acontecendo agora com Josué e Caleb, porque 10 estão dando relatórios de reclamação. E sabe qual é o problema de você andar com alguém que reclama? Que você vai ser o próximo reclamão da turma. Todas as vezes que você anda com alguém que reclama, você vai ser o próximo que reclama junto com essa pessoa, porque o clamor tem o poder de fazer discípulos. Então você começa a andar com alguém que reclama, você também vai ser um reclamão. E o problema da reclamação é que começou com 10 e terminou com mais de 40 mil pessoas reclamando, irmãos. Sem noção disso, que o povo que estava no meio do deserto, cerca de 2 milhões de pessoas, começaram a reclamar e querer apedrejar Moisés porque eles olharam e disseram, nós pegamos o relatório dos 10 e cremos que esse relatório é verdadeiro. Começou com 10 homens, e agora tem 2 milhões de pessoas querendo, de fato, matar um líder porque eles estão reclamando. Mas Josué e Caleb se levantou e disse, não, vamos, porque eles são como gafanhotos, mas nós somos como gigantes, nós vamos esmagá-los, porque essa terra já é nossa e Deus está conosco. Irmãos, que no meio da dificuldade os nossos olhos se voltem para a única coisa que Deus tem para nós, sabe o que é? Uma promessa. E quantas das vezes a gente passa por problema e a gente só olha para o problema e não dá a solução certa? Eu vou te dar um grande mecanismo, uma grande chave para você parar de reclamar. Todas as vezes que você for reclamar, você vai utilizar essa ferramenta. Qual ferramenta? Você reclamou agora e agora você precisa falar, ainda bem que. Vamos lá? Então, todas as vezes que você reclamar uma vez, você vai precisar falar 3 vezes, ainda bem que eu passei por alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu reclamei agora, nossa, o meu carro quebrou, mas eu percebi que reclamei, eu vou ter que dizer, mas ainda bem que eu tenho um carro, mas ainda bem que eu tenho uma casa para voltar, mas ainda bem que eu tenho uma garagem. Por exemplo, eu reclamei da comida que eu estou comendo agora, mas eu vou ter que dizer, ainda bem que eu tenho uma comida, ainda bem que eu tenho um fogão e ainda bem que eu tenho uma geladeira. Porque todas as vezes que a gente reclamar, a gente tem que dar um antídoto para essa reclamação. E o antídoto é muito simples, ainda bem que. Eu quero que você entenda o problema da reclamação. Em Salmos vai dizer que o povo reclamou tanto que eles não conseguiram dar ouvidos à voz de Deus. Qual é o problema da reclamação, Tiago? O problema da reclamação é que quando você reclama, você não consegue ouvir Deus. Tem muita gente que está achando que Deus está calado. Não, é porque Deus não fala com quem reclama, irmãos. Deus não fala com quem passa metade da sua vida reclamando. Outro problema que a reclamação tem é que Deus disse que enviou o destruidor para matar aquele povo no meio do deserto. Meu Deus do céu, é isso mesmo?
Com certeza. Deus decidiu enviar um destruidor para matar o povo, porque uma das únicas vezes que Deus perdeu a paciência e disse, não quero mais esse povo, foi quando o povo reclamou. Foi quando o povo tinha uma reclamação constante. Você tem noção disso? Que Deus foi contra esse povo porque eles estavam reclamando. A probabilidade de alguém que vive reclamando, Deus estar contra ele, é muito grande. Então é por isso que quando você começa a reclamar, você precisa fazer o quê? Arrepender-se imediatamente da reclamação que você tem. Quando você começa a reclamar, você começa a viver com essa lente, não consegue ver nada de uma forma boa. Você tem família, talvez tem filhos, talvez tem esposa, talvez já é casada, não sei quem você é, mas eu tenho absoluta convicção que muitas das vezes você vê as coisas como uma parte negativa da tua vida. Vamos fazer um trato? Todas as vezes que você reclamar de alguma coisa, Deus vai tirar essa coisa que você reclamou. Então você reclamou do filho, Deus fala, tá bom, terminei com o filho. Você reclama da casa, tá bom, vou deixar você perder a casa. Você reclama das coisas, Deus vai lá e olha para você e diz, tá bom, então não vai ter mais emprego. Aí você reclama do trabalho, Deus diz, vou cortar tudo que você tem. E aí você começa a perder as demais coisas. Vamos fazer esse trato? Você gostaria? Eu tenho certeza que você olharia para mim agora e diria, não gostei. Mas esse é o poder da legalidade que você dá na reclamação. Todas as vezes que você reclama, você dá uma grande legalidade para perder o que tem. Todas as vezes que você reclama, você está abrindo uma brecha para que você possa perder aquilo que você já tinha. É o que aconteceu com o povo. Eles tinham a terra prometida. Deus olhou e disse assim, a partir de agora, vocês não entram mais nessa terra prometida. Eu te dei, agora eu quero de volta. É meu. Quando a gente olha para esse tipo de reclamação, você percebe o problema que é entrar nessa reclamação. Porque o povo passou 40 dias no deserto. E Deus disse assim, agora a sentença é essa. Para cada dia que você reclamou, eu vou fazer você passar 1 ano de prova. Meu Deus do céu. Imagina se Deus fizesse isso com você. Eu lembro que esses dias eu tava passando em um ônibus um tempo atrás. Eu ainda não tinha carro. Tava pensando nesse texto sobre reclamação. E entrou uma mulher reclamando dentro do ônibus. Reclamando que estava lotado o ônibus. E disse, nossa, todas as vezes acontece a mesma coisa. Esse ônibus está lotado nesse horário. Olha o calor que está. O governo faz isso. E aí o mundo está dessa forma. A única coisa que eu fiz foi pegar meu fone, colocar nos meus ouvidos e certamente parar de ouvir a reclamação. Porque eu sabia que a reclamação tem o poder de ser tóxica dentro de mim. Quero que você entenda. Eu estava vendo uns estudos sobre a reclamação e eu percebi que a reclamação ela traz doenças. Uma das primeiras doenças que a reclamação traz em você é você começar a ficar estressado do seu dia. Então vamos supor que você comece seu dia reclamando agora. A probabilidade de você terminar o seu dia estressadíssimo é muito alta. Por quê? Porque você está mexendo com a sua mente. Quando você está mexendo com a sua mente, você está dando um negativo para ela, uma informação negativa. Quando a sua mente sente aquilo, o seu corpo todo sente. Eu tô dizendo que quando você reclama, o seu corpo todo sente a sua reclamação. O seu corpo todo fica numa posição negativa. O seu corpo todo absorve aquela negatividade. Por quê? Porque a reclamação é intercessão demoníaca, irmãos. Então, se clamar é você clamar a alguém que é superior a você, reclamar é você literalmente clamar a alguém que é inferior a você. E quem é inferior a nós? E quem está na posição inferior? E quem está contra nós? Quero que você pense, está na hora de pararmos de reclamar. Gente, vamos ser sinceros, até quando vamos continuar reclamando de todas as coisas? Você talvez está dizendo, mas Thiago, você não passa por coisas que eu passei, mas você não tá na minha pele. Pois é, você também não tá na minha. E eu posso dizer a mesma coisa pra você. Porque normalmente a gente usa como desculpa o nosso momento para poder dar uma viabilidade para poder reclamar. Mas até quando as coisas de fora vão influenciar aquilo que está dentro? Você continua olhando as coisas como tudo problemático, como tudo sendo um problema? Talvez o problema não está fora, talvez o problema está dentro. Pense nisso.